Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Dr. Celso Matsumoto, hematologista, e vamos falar um pouco mais sobre mieloma múltiplo. Olá! Dr. Celso, o que é o mieloma múltiplo e quais são os seus principais sintomas? Mieloma múltiplo é uma proliferação clonal, ou seja, um crescimento desordenado de células plasmáticas que estão no interior da medula óssea e elas produzem uma proteína monoclonal, constituída de imunoglobulinas e de cadeias leves de imunoglobulinas. Para você ter uma ideia, corresponde a aproximadamente 1% de todos os cânceres e entre 10 a 15% dos cânceres hematológicos. Os sintomas são muito variados, podendo ser de uma forma chamada assintomática, até aqueles pacientes em que o diagnóstico foi estabelecido e eles têm uma progressão muito rápida, às vezes inferior a 6 meses. Como vocês viram, então, é uma doença que tem uma apresentação variada muito grande. E quais são os sintomas principais? Fadiga, infecções de repetição, cansaço e dores ósseas, em algumas situações incluindo fraturas espontâneas. E o mieloma múltiplo, doutor, é considerado um câncer crônico? Sim, infelizmente, o mieloma na atualidade ainda é uma doença incurável. Ou seja, o que nós conseguimos com todos os tratamentos que nós temos hoje são remissões prolongadas, ou seja, nós aumentamos o período sem evidência de doença. Mas infelizmente, após um certo período, que com os protocolos atuais estão aumentando em anos, os pacientes ficam bem e aí depois a doença volta a progredir e aí nós instituímos um novo tratamento. Então não é para ficar triste quando dizemos que a doença é incurável. Nós temos pacientes hoje que estão ultrapassando várias décadas de tratamento com o uso das novas drogas e com as novas terapêuticas existentes. Doutor, e com relação aos tratamentos disponíveis no Brasil para o mieloma? Nós temos, tanto no serviço público, no SUS, como na saúde complementar, que nós chamamos de convênios, nós temos uma gama muito grande hoje de medicamentos para o mieloma. Mas tradicionalmente nós utilizamos combinação de 3 drogas, geralmente o chamado bortezomib, associado, por exemplo, a ciclofosfamida e dexametasona, que nós chamamos então de terapia com 3 drogas, ou então o uso do bortezomib com a talidomida e dexametasona. Essas drogas hoje permitem uma taxa de resposta muito boa e nós fazemos geralmente após 4 a 6 ciclos dessas drogas, naqueles pacientes que são jovens e com uma boa condição clínica, nós encaminhamos depois esse paciente para o transplante de medula. Então, o tratamento hoje se resume a utilizarmos geralmente 3 drogas por 4 a 6 ciclos, seguido depois de um transplante de medula e seguido depois de uso de manutenção após o transplante com as drogas existentes. Infelizmente, nós não temos ainda no Brasil uma droga chamada lenalidomida, que na Europa e nos Estados Unidos já foi aprovada há mais de 10 anos. Felizmente, o processo de aprovação dessa droga parece estar muito avançado e é possível ainda para esse final de ano de 2017, no mais tardar no início de 2018, essa droga vai estar disponível no Brasil. Trata-se de uma droga parecida com a talidomida, que foi utilizada no passado, mas ela tem potência muito superior e com menor toxicidade. Então se trata de uma droga que vai ajudar muitos pacientes brasileiros. Mas também nós temos 2 drogas que foram recentemente aprovadas no Brasil, chamada de daratumumab ou anti-CD38, que é um anticorpo monoclonal, e temos também carfilzomib, que foi também recentemente aprovado. E essas 2 drogas, quando combinadas com as drogas que nós temos no Brasil, realmente vão ajudar muitos pacientes brasileiros. E ao termos a lenalidomida, possivelmente para ainda esse ano, o espectro de drogas disponíveis vai estar muito parecido com de outros países da Europa e dos Estados Unidos. Uma droga que nós não temos ainda, pelo menos aprovada no Brasil para essa indicação, é chamada imunoterapia com anti-PD1, também chamado de pembrolizumab. Essa droga, em combinação com a lenalidomida e dexametasona, tem mostrado taxa de resposta muito elevada e com baixa toxicidade. Então essa é uma droga que nós estamos esperando que seja aprovada para essa indicação em futuro próximo. Dr. Celso, para finalizar nossa conversa, quais são os 3 principais pontos que um paciente de mieloma múltiplo precisa saber? 3 pontos importantes.
primeiro é sobre a doença óssea. Lembre-se que 90% dos pacientes acometidos por mieloma múltiplo vão ter algum tipo de doença óssea. Portanto, hoje nós temos à disposição dos hospitais equipes chamadas multidisciplinares, que podem te ajudar, principalmente naqueles pacientes que têm fratura patológica ou compressão medular. Nós temos hoje tratamentos que ajudam a reduzir a dor. Então, neurologistas e ortopedistas, alinhados com a equipe médica, podem diminuir a dor das compressão medular. O segundo tópico se refere à neuropatia periférica, que muitos pacientes que utilizam bortezomib e talidomida podem ter, que é uma sensação de formigamento nas extremidades das mãos e dos pés. O que eu recomendo aos meus pacientes é exatamente tentar alguma atividade física para essas extremidades, massageando tanto as mãos quanto os pés com alguns cremes, e também procurar o seu médico, uma vez que existem algumas drogas que podem ajudar, como a gabapentina. E por fim, lembrar que muitos pacientes com mieloma múltiplo têm anemia. Então, aproximadamente 70% dos pacientes com mieloma múltiplo vão evoluir com anemia, que causa cansaço e fadiga. Dr. Celso, muito obrigado pelos ensinamentos. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like pra gente aí. E se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. E deixe seus comentários aqui embaixo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.